A partir de agora, a aula está sendo gravada. Vou apresentar para vocês o plano de curso. Então, vamos lá. Esse PDF já está lá no SIGA como vocês podem baixar lá esse documento. Então, primeira coisa, disciplina de cálculo em uma variável complexa, né? Logicamente. Nós vamos usar aqui o Google Meet, que nós estamos usando. O SIGA vai estar as informações lá. E eu coloquei aqui duas plataformas. Essa aqui, Wolfram Alpha, você consegue ela online para fazer continha com números complexos. E o GeoGebra, que você já conhece. Nós vamos nos encontrar aqui todas as segundas-feiras, de 20 às 21. A gente vai ter mais 2 feriados na segunda, dia 12 de outubro e 2 de novembro. Mas fora isso, nós vamos nos encontrar todas as segundas até dezembro. E ainda vou disponibilizar, né, na segunda-feira, principalmente, eu vou marcar um chat no SIGA para a gente poder, para vocês poderem tirar dúvida. E o e-mail também, o meu e-mail pode mandar as dúvidas para lá. Ementa do curso, da disciplina, números complexos, funções analíticas, transformações por funções elementares, teoria da integral, série de potências, resíduos e polos, e algumas aplicações. Desculpa. Eu vou pular aqui o objetivos. Aqui tem, depois vocês podem ver os conteúdos, né, de maneira mais detalhada. Então, primeira parte, nós vamos ver basicamente uma revisão do ensino médio sobre números complexos. E vamos começar alguma noção de conjuntos, né, noção topológica no plano e funções de uma variável complexas. E depois, nós vamos ver derivada de funções de uma variável complexa integral, né, e os teoremas de integral. Aí vamos partir para séries de potência, série de Taylor, série de Low-Ham, e depois estudar singularidades e teorema de resíduos. Aí, metodologia. Então, a gente vai trabalhar aqui nessas aulas, né,
síncronas. E também eu vou deixar material, principalmente no CIGA. Eu vou deixar as notas de aula no CIGA, listas de exercício e talvez vídeos de resolução de exercício e algum conteúdo também. Avaliação. Teremos 4 atividades avaliativas, né, e cada uma valendo 2,5 pontos. Aqui tem uma previsão de data. Dia 5 de outubro, a primeira avaliação vai percorrer a unidade 1. Dia 9 de novembro, a segunda, percorrendo a unidade 2. Eu previ por 23 de novembro, a unidade 3 é uma unidade menor, então o tempo aqui também vai ser menor. Dia 14 de dezembro, unidade 4 e 5. Aí a minha ideia é o seguinte: eu vou, nessa data aqui, vou colocar a avaliação para vocês e vocês vão resolver na folha de papel, digitalizar e mandar para mim. Acho que tem aplicativos, né, que tira foto e transforma em PDF. Acho que é uma boa solução. Então, eu vou dar um prazo e vocês vão mandar para mim por e-mail até no prazo. Eu acho que assim deve funcionar. A gente vê na primeira, da segunda para frente, a gente pode fazer alguns ajustes. Bibliografia. A gente tem do Geraldo Ávila, Variáveis Complexas e Aplicações. Do Churchill, Variáveis Complexas e Aplicações também. E do Márcio Soares, Cálculo em uma Variável Complexa. Eu vou seguir, principalmente esse primeiro. Também eu vou dar uma olhada no terceiro. Basicamente isso. Vou voltar para cá. Aqui. Esse aqui é o Geraldo Ávila, Variáveis Complexas e Aplicações. E esse é o do Márcio Soares, o cinzinha. E é só. Dúvidas? Fale agora ou manda um e-mail depois. Então, vamos para a aula aqui.
Então, pessoal, esse começo a gente vai relembrar, né, bem do básico, o que são um número complexo. Um número complexo não quer dizer que é um número complicado. A primeira coisa que vocês devem saber é isso. Parece que ficou meio infeliz essa notação, número complexo, mas a ideia, né, é que os números reais seriam um número simples, né, e o número complexo é um número composto, né, essa é a ideia. Né, a tradução foi um pouco infeliz, mas a ideia é de ser um número composto, não é que é número difícil ou número complicado, não. Então, aqui, isso não. Números complexos. A definição é esta aqui. É um número que tem essa forma, A mais BI. Esse A é um número real, esse B é um número real, e I é um número que a raiz de I é menos 1. Então, I é um número que eu defino ele como um número tal que, quando eu pego ele e elevo ao quadrado, o resultado é menos 1. Né? Nós lembramos lá dos números reais, que nos números reais, o quadrado de qualquer número sempre é positivo. E nos números reais, esta equação aqui, x ao quadrado mais 1 igual a zero, ela não tem solução. Né? Não existe solução para essa equação nos números reais. Então, a gente define esse número i como sendo uma solução dessa equação. Né? E o menos i seria a outra solução. E a ideia da definição dos números complexos é definir, simplesmente define esse número, né? Esse i, aparece esse i aqui, um número esquisito, e você vê como é que ele funciona. Quando você multiplica ele por ele mesmo, dá menos 1, e a partir daí você faz todas as operações que você já conhecia com os números reais. Aqui os exemplos são interessantes, que começa 2 inteiros, 2 racionais e 2 irracionais. Vamos para baixo. Então, para operar com 2 números complexos, a gente usa as seguintes regras. A primeira regra é que você eleva o i ao quadrado e dá menos 1. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o i, ele é comuta com qualquer número real. Sei demais. Agora, olha só.
você precisa saber quando que dois números complexos são iguais. Quando esse número complexo será igual a esse. Primeiro, essa parte aqui que não tem o i tem que ser igual à parte que não tem o i aqui. Essa parte que multiplica o i tem que ser igual a essa parte que multiplica o i. Então, o a é igual ao c, o b é igual a d. Você somando as partes, né, que independentes, que a gente chama de parte real, e também somando as partes que multiplicam o i, né, que a gente chama de parte imaginária, e acrescentando o i. Na verdade, a gente trabalha como se fossem números reais mesmo, né? E se você fosse fazer essa soma, né, se você esquecesse os parênteses aqui, né, você tem lá A mais BI mais C mais DI. Aqui, ó, você pode pensar assim, eu vou colocar esse I aqui em evidência, aí eu vou trazer para cá o B mais o C, o que ficou sem I é o A, B mais o D. O A mais o C ficou de fora, sem I. Pronto. Então, você opera como se fosse números reais. Quando você topa com i ao quadrado, você troca por menos 1. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, vai colocar os números reais, que a gente já conhece, dentro desse conjunto novo, que a gente vai chamar de conjunto dos números complexos. Como que a gente vai fazer isso? Simplesmente, os números reais, dentro aqui desse conjunto, né, o conjunto dos números complexos, eu vejo ele como, ele tem que ter um par de números reais. Então, você simplesmente pega o número que multiplica pelo i e coloca zero. Né? Então, você pega o número real, né, e mergulha ele dentro dos números complexos assim, fazendo o a, o número real a, mais i vezes zero. Então, você tem essa inclusão aqui dos reais. Você pode ver os reais dentro dos complexos. Então, eu estava falando, né? A gente pega esse número complexo, x mais y. A gente tem um nome para o x, que é a parte real do número complexo z. E o nome de y, que é a parte imaginária do número complexo z. Então, tem essa notação, né? Parte real e a parte imaginária. Agora, a gente vai identificar cada número complexo com um ponto do plano. Né?
a gente já tinha essa identificação nos números reais, que era para cada, né, ponto numa reta, você escolhia um número para seu zero, escolhia uma unidade de comprimento, aí a partir e uma direção. A partir daí, cada número real, você correspondia com um ponto da reta, né? Aqui vai estar mais ou menos o 2, mais ou menos aqui. Vai ter o raiz de 2. Então, essa identificação a gente já tem da reta, né? Com os números reais. Mas olha só, como no número complexo eu tenho um par de números reais, eu vou identificar um número complexo com um ponto do plano. Então, aqui, ó, o x mais y, aqui estaria na reta real o x, e aqui também o y na reta real. Esse aqui seria a abscissa, né, do ponto. E esse aqui seria a ordenada. No medo de escrever errado, vai ficar gravado, né? Aqui eu tenho um exemplo do 2 e o menos 2, né? Aqui na reta real está o 2. Aqui está o menos 2, né, no eixo Y. Menos 1 no X. E o 2 no Y. Então, a gente confunde esse ponto aqui, né? X mais Y, com um número complexo. Mas também a gente pode pensar nesse vetor, começa na origem e vai até o ponto Z, como também um número complexo. O Tiago já está querendo ir para a forma polar. Calma ali. Com calma. A gente vai chegar lá. Então, toda hora eu aperto onde eu não poderia apertar. Vamos voltar. Então, aqui. Onde? Aqui. Beleza. Então, é isso que eu estou falando. A gente confunde o número complexo como um ponto do plano ou como o vetor, que vai da origem até aquele ponto. Então, quando a gente pensa no número complexo como um vetor, a soma de números complexos vira soma de vetor. Então, aqui, ó, eu tenho dois números complexos. Aqui está o Z1, que é esse vetor aqui. Esse vetor aqui, ó, é o meu vetor Z1. E esse daqui é o meu Z2. Então, vamos somar Z1 mais Z2. Né? Então, aqui, ó, tem um X1, Y1, para o Z1, X2, Y2. A soma, você sabe que é X1 mais X2. Né? Esse é Z1 mais Z2. Mais Y1 mais Y2 vezes o I. Mas onde estaria esse ponto ou esse vetor no plano complexo? Você já sabe, né, de geometria analítica, a gente vai pegar esse vetor Z2 e vai transportar para cá, ó. Vai pegar a origem dele e vai colocar onde termina o Z1. Então, né, aqui, ó, esse tamanho aqui, daqui até aqui,
é o mesmo tamanho. Vou colocar aqui. Aqui está aqui, ó, daqui até aqui. E esse tamanho daqui até aqui é o meu y2, tá? Aqui está o x2. Beleza? Então, quando o resultado da soma, né? Ó, eu pego o vetor Z1, tá aqui o vetor Z1. A hora que termina o Z1, eu começo com o Z2. Coloco o Z2, né, bem na onde termina o Z1. A hora que eu fiz isso, aqui pontilhado, né, o vetor Z2, transladado. No ponto que terminou, eu tenho a soma Z1 mais Z2. Aqui. Igualzinho geometria analítica, no plano. Aqui é um exemplo da diferença, tá? Ó, esse aqui é meu vetor Z1. Aqui está o Z1. Aqui está o X1. Aqui está mais ou menos o Y1. Aqui está o Z2. O X2. E mais ou menos aqui está o Y2. Aí o que eu quero fazer? Z1 menos Z2. Como é que eu faço? Vou fazer o menos Z2, em que eu vou pegar o X2. Z2 está aparecendo aí. E o Y2 e fazer menos, né? Então, ia ficar... Podia fazer... Estender essa reta, mas não vou conseguir fazer reto. Aqui estaria o menos x2. E aqui estaria o menos y2. Então, pronto. Ó. Aqui está o menos E2. O Z2 é x2, y2. O menos E2, menos x2, menos y2. E você vai pegar agora esse vetor, somar com esse vetor. Tá aqui o resultado. Esse aqui. Esse vetorzão aqui. O valor absoluto, ou norma de número complexo, né, é o tamanho do vetor. É o comprimento do vetor que vocês já conhecem de geometria analítica. E o conjugado do número complexo, né, se o número complexo é x mais y, seu conjugado vai ser x menos y. Eu troco o sinal, né, do número que acompanha o i. Então, aqui está um exemplo, né, mais ou menos genérico, né? Se eu tiver no primeiro quadrante, né, o x positivo, o y positivo, o conjugado, eu vou refletir no eixo x, vai aparecer aqui. Aqui, um exemplo no segundo quadrante, numérico, né? Alfa é menos 2 mais i. O conjugado seria menos 2 menos i. Eu reflito sempre no... Eu vou refletir sempre no eixo x, para ter meu conjugado. A relação entre módulo e conjugado é essa, né? O número vezes o seu conjugado é a norma do número ao quadrado.
Esse número aqui, ó, sempre é um número real e positivo. A gente usa isso para fazer quociente de números complexos. O que acontece? Quando eu tenho uma coisa assim, ó, olha aqui, eu tenho aqui um i em cima e o i embaixo. Mas o número complexo eu sempre quero dessa forma aqui, ó. Z é um número real A mais I vezes um número real B, certo? Não está dessa forma. Então, a gente vai ter que reduzir esse quociente essa forma aqui. Então, vamos dizer, no denominador, eu não quero ter o i aqui. Então, a estratégia para eu tirar esse i do denominador é multiplicar pelo conjugado. Por quê? Olha só. Aqui embaixo, o que eu tenho? Diferença, produto da soma pela diferença. E como é que eu faço isso? Ao quadrado do primeiro, aqui, primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. Esse segundo ao quadrado é o quê? Na verdade, menos. Menos o segundo ao quadrado, que é 4i elevado ao quadrado. Mais 4 elevado ao quadrado, vezes i elevado ao quadrado, e i elevado ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 4 elevado ao quadrado. Daí que veio esse mais aqui. Menos vezes menos 1 é mais 1. Então, assim, ó, eu deixo só um número 1. Aqui embaixo eu deixo um número real. Tá? E aqui em cima eu faço essa conta. O jeito de fazer multiplicação é você vai distribuindo, né? Depois você junta tudo que tem i e tudo que não tem i. Virou esse número complexo aqui que agora sim está dessa forma. É um número real mais i vezes outro número real. Propriedades do conjugado, não vou mostrar não, mas a norma do número z é sempre a norma do conjugado. Aqui tem umas formulinhas, né? Você pode achar a parte real do número, somando o número com conjugado, dividindo por 2. E a parte imaginária, você subtrai o número do conjugado e divide por 2i. Ah, olha só que doideira. Essa barra aqui, gente, desculpa. Tem que estar em tudo aqui, tá? Agora que eu vi isso. Vou até mudar a cor do lápis. Eita. Ah, já tô ligado. Tô com a tela preta atrás, ele não tá aceitando, não tem cor preta. Então, ó. O conjugado da soma é a soma dos conjugados, e o conjugado do produto é o produto dos conjugados. Ok. Alguma dúvida? Pode chamar aí no chat.
Agora vamos para a representação polar. Então, nós estávamos associando cada número complexo com um vetor no plano. O vetor, né, ele tem o comprimento, né, aqui, daqui até aqui, essa distância é o comprimento do vetor. E o ângulo que ele faz com o eixo x, né? No plano eu posso determinar um vetor, né, a partir da origem, né, pelo ângulo que ele faz com o eixo x e o comprimento dele. Então, um número complexo, né, ele está unicamente determinado pelas coordenadas dele. Essa abscissa mais i, y. Okay? Então, eu posso escrever assim, é um par ordenado xy, você determina um número complexo. Mas ele também pode ser unicamente determinado pelo seu módulo, que eu vou chamar de R, e o ângulo que ele faz com o eixo X. Tá? Aqui, para eu ter uma unicidade, né, a gente precisa que esse ângulo aqui, né, esteja entre 0 e 2π. Senão, o π pode variar e eu tenho o mesmo número complexo. Né? Mas eu consigo... Então, aqui eu estou falando que essa relação aqui, ó, não é 1 para 1. Essa aqui é. Né? Essa aqui é 1 para 1. Essa aqui não é. Porque eu posso representar o mesmo número com vários ângulos. A gente usa sempre a nossa mais conhecida aqui. Então, agora é só um exercíciozinho de trigonometria, né? O que acontece? Esse valor de x, né, é o quê? Aqui eu tenho que o cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o módulo de z. Então, o x é módulo de z cosseno θ. E eu tenho que o seno do meu ângulo θ é o cateto oposto ao ângulo, né? Esse tamanho aqui é y, sobre a hipotenusa. Módulo de z. Então, aqui está o meu y. Então, eu vou colocar esse módulo de z em... Vou chamar esse módulo de z de R, número real R, positivo. Aqui, ó. R maior do que zero. Pode ser igual a zero só no ângulo zero, né? No número 00, quer dizer. Então, meu número vai ter essa forma aqui. R cosseno de θ mais I seno de θ. Então, essa coordenada aqui, Rθ, são as coordenadas polares do meu número Z. E para que serve isso? Segunda e terceira propriedade. Muriel está falando
essas duas propriedades aqui. Então, olha só. Vamos pegar um número aqui. Número, vou fazer aqui um. Esse é o número complexo z, x mais y. Menos y. Aqui eu tenho z. Mais ou menos aqui eu tenho z bar. X menos y. Beleza. Quando eu faço z mais z barra, o que eu tenho? Soma z mais z barra. Eu vou somar a parte real de um mais a parte real do outro. E eu vou somar i vezes a parte imaginária de um mais a parte imaginária de outro. Então, vai ficar 2x. Então, meu x, ele é a parte real do meu número z, que é exatamente z mais z barra dividido por 2. Aí, a outra parte, z menos z barra, como é que vai ficar? O z menos z barra é... Vamos somar a parte real, né? Agora eu vou subtrair, né? Vou colocar aqui, ó. Menos z barra, ele é menos x mais iy. Então, parte real com parte real, x menos x, mais i vezes parte imaginária mais parte imaginária. Então, isso aqui é exatamente 2i vezes y. Então, aqui, ó, a parte imaginária do meu número z é o y, né? Que é exatamente z menos z barra dividido por 2i. Aqui. Beleza. Aqui. Aí, então vamos voltar lá para por que é interessante eu transformar um número complexo na forma polar. Porque assim a multiplicação vai ficar muito fácil. Você multiplicar número complexo, né, não é tão simples, né? Você tem que fazer muitas distribuições ali e aqui. E principalmente quando vai fazer potência, não é simples de jeito nenhum. Eu aconselho a vocês fazerem uns exercícios da lista. Então, fazerem os primeiros exercícios multiplicando da forma convencional, sem transformar na forma polar, para vocês sentirem, né, a diferença que é usando
esse método da fórmula polar. Então, aqui, ó, nós vamos fazer essa multiplicação. Z1 vezes Z2. Tá? Vamos fazer Z1 vezes Z2. Então, como eu falei para vocês, a gente pensa que é número real e vai embora. Aqui, ó, vai ficar aqui, ó, o R1 vezes o R2, né? Aqui está o R1, aqui está o R1, aqui está o R2, né? Tá aqui. E aqui eu tenho o cosseno de θ1 mais o seno de θ1. Cosseno de θ2 mais o seno de θ2. Tá tudo aqui. Então, a gente vai manter esse R1 vezes R2, né? Aí aqui, vamos começar a distribuir. Vou começar a distribuir aqui. Cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2. Aqui, ó, I seno de θ1, I seno de θ1 vezes I seno de θ2. I vezes I vai dar I ao quadrado, que é menos 1. Então, aqui eu tenho ó, cosseno de θ1, cosseno de θ2, menos 1, seno de θ1, seno de θ2. Agora eu vou fazer cosseno de θ1 vezes I seno de θ1. Aqui o I está em evidência, né? Então, seno de θ1, opa, e está aqui. Cosseno de θ1 vezes seno de θ2. E depois, ó, I seno de θ1 cosseno de θ2. I está em evidência, né? Seno de θ1 cosseno de θ2. Agora, depois de feito isso, você repara que aqui, ó, eu tenho cosseno θ1, cosseno θ2, seno θ1, seno θ2. Isso aqui é exatamente cosseno da soma. Cosseno de θ1 mais θ2. E aqui eu tenho a fórmula, né, do seno da soma. Tem aqui o seno da soma. É seno de θ1 mais θ2. Então, aqui, ó, por isso que vai ficar interessante. Você, ao multiplicar dois números complexos, você multiplica o módulo e soma os argumentos. E como somar é bem mais fácil que multiplicar, né, desse jeito é mais fácil de fazer a conta. De novo. Aqui, uma representação geométrica, aqui, gente, fica meio bagunçado, né, na figura. Vou tentar. Ó, você tem o Z1 aqui. E aqui, ó, você tem o ângulo θ1. Tá bem aqui o ângulo θ1. Aqui está o meu Z2. Aqui é o vetor, né, Z2. E bem aqui você tem o ângulo θ2. Então, o que a gente vai fazer? Esse Z1 ele tem um comprimento, né, e esse Z2 também tem. O comprimento do meu novo vetor, né, Z1 vezes Z2, tá? O módulo de Z1 vezes Z2 é igual ao módulo de Z1 vezes o módulo de Z2. Agora, e qual que é o argumento desse número complexo? Vai ser a soma de θ1 e θ2. Então, ó, eu venho aqui, a partir do θ2, eu vou acrescentar θ1, tá?
A partir do θ2 eu acrescento θ1. Então, eu tenho toda essa abertura aqui, ó, θ1 mais θ2. Então, aqui eu tenho a minha multiplicação. E para divisão, é a mesma coisa. Né? Você vai... Olha só. Vamos fazer essa continha aqui. Para fazer essa continha, eu tenho um i aqui no denominador, eu não quero ele. Eu vou multiplicar pelo conjugado. Em cima e embaixo, lógico, né? Para não mudar o valor. Quando eu multiplico embaixo, o que eu vou ter? Cosseno ao quadrado menos i ao quadrado vai dar mais seno ao quadrado. Isso aqui é 1. Ok? Então vai ficar exatamente isso daqui. Cosseno de θ menos i seno de θ. Tá? Então, olha só. Quando eu vou fazer o quociente de dois números complexos, na forma polar, aqui na forma polar, eu vou fazer o quociente dos módulos, tá certo? E eu lembro lá que eu multipliquei, né, pelo conjugado aqui, aqui do cosseno de θ2 mais i seno de θ2, né? Esse cara aqui, ó, que está embaixo, ó, aqui eu tenho 1 sobre... Então, eu vi lá na outro slide que 1 sobre cosseno de θ2 mais i seno de θ2 é exatamente igual a cosseno de θ2 menos i seno de θ2. Tá? Aí, por isso que eu troquei aqui, ó. Aqui. Fazendo essas contas, de novo, distribuindo, você tem aqui cosseno da diferença. Né? Cosseno de... Cosseno de θ1 menos θ2 mais i seno de θ1 menos θ2. Então, multiplicar, você multiplica o módulo, soma os argumentos. Dividir, divide o módulo e subtrai os argumentos. Para terminar, se a gente pega o mesmo número complexo e multiplica ele por ele mesmo, né? Aqui a gente estende essa fórmula, né, para uma quantidade qualquer de multiplicação. E, através disso, a gente vai ter essa formulinha aqui simples para a potência. É demais. Fórmula de De Moivre. Quando você... Aqui eu estou pegando, né, o número de módulo 1. Essa formulinha aqui. Na potência, né, você vai somando n vezes o θ. Então, tá aqui, ó. Cosseno de θ mais o seno de θ elevado a n, igual ao cosseno de nθ mais i seno de nθ. Muito bem. Acho que nosso tempo acabou, né? Vou respeitar o que eu combinei com vocês. Então,
Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Questionamento? Não? Então, essa aula está gravada, né? Eu vou disponibilizar para vocês. Só uma coisa. Normalmente esse vídeo vem para mim em P4, né? O Cigarro está com problema de reconhecer MP4. Então, eu vou colocar no YouTube e depois eu vou colocar no Cigarro. Eu vou colocar daquela forma não listada, que só vai ver quem tem um link. Tudo bem? Aí vai ser assim. Então, qualquer dúvida, manda e-mail, sinal de fumaça, e segunda que vem a gente encontra de novo, já tem uma lista lá no Cigarro para vocês. Certo? Boa noite para todos, até mais.